Pronto? Pronto? Ó, essa palavra próximo, ela tem um problema, por quê? Ó? Porque, veja bem, ó, se você pegar esses dois números aqui, ó, 10 elevado a 200. Que número, né? Eu não consigo, se você escrever por extenso, você não consegue nem dizer o que é, porque não tem terminologia para isso. É 10 elevado a 200. É o 1 seguinte de quantos zeros? Hã? 200 zeros. Como é o seu nome? É o número de William. Ó, vamos dar um nome para ele. Ó. Número de William, 10 elevado a 200. Aí você pega o número de William mais 1. Ó, cara, tem um número na matemática. Ó, viu? Esses números estão próximos. Aquilo que você entende como está próximo diz que eles estão próximos. O que é uma unidade? O que é uma unidade relativa a 10 elevado a 200? No entanto, se você pegar 1 e 2, você vai dizer que 1 está próximo de 2, dependendo do seu contexto. E qual é a diferença? 1. Então, negócio tão próximo é uma coisa relativa. Tem que levar em conta as grandezas envolvidas. Por isso que isso aqui tem um entendimento. A palavra próximo na matemática é horrível. Tá? Quando você está estudando limite. Melhor é se falar em termos de vizinhança. Tá? Um outro exemplo, né? Duas crianças que eu gosto sempre. Duas crianças, uma de 1 e uma de 4 anos. Fisicamente, elas são muito distintas. E qual é a diferença de idade? 3. Aí você diz que as idades são distintas, não são próximas. Mas se você pegar duas pessoas idosas, uma de 91 e uma de 94, fisicamente são bem parecidas. De tal modo que você diz que a idade de 91 é próxima de... É uma coisa relativa. Tá? Não tem precisão e portanto, isso aqui não tem precisão. Isso aqui o próximo tem precisão se você quantifica. Outra coisa, você não pode desprezar a intuição. Isso aqui é intuitivo e isso não pode ser desprezado, porque a intuição é que leva à construção da ciência. Tá? Na matemática é assim, você vai guiado pela intuição depois que você formaliza a coisa. Mas você não pode desprezar... para lá, rapaz. Tá? Você não pode desprezar a intuição, mas você tem que ter cuidado com ela. Então o que você vai é formalizar mais a intuição. Como a questão do próximo ele precisa ser quantificado, você começa a melhorar quando você expressa a definição de limite dessa forma. Ó, isso aqui eu preciso dizer quanto está próximo. Aqui eu preciso dizer quanto está próximo. E essa implicação, ela diz o quê? Diz o seguinte: qualquer proximidade f de x de L tem que ser consequência da proximidade x de P. Porque uma implicação não é uma consequência, né? O que vem depois não é consequência do que vem antes. Então, se essa implicação é verdadeira, é porque toda proximidade aqui tem que ser consequência de uma proximidade aqui. Mas as proximidades são quantificadas. Então, toda quantificação dessa proximidade f de x próximo de L tem que ser consequência da proximidade quantificada x de P. Então, a melhor maneira de expressar, ainda não é a completa, é o seguinte: dada dados, né? Dados, uma função f, tá? P real e L real, e L real, tá? Nós dizemos, vírgula, dizemos que L é limite de f de x
com x tendendo a P. Como eu estou com preguiça, eu já vou começar a usar os símbolos. Ó, isso aqui significa o quê? X tendendo a P. E o que tende, vamos dizer assim, está se aproximando, seja lá o que significa isso, tá? Mas assim mesmo, não tem como esse negócio de estar se aproximando, tá? Com x tendendo... Agora que eu vou escrever, começar a escrever. Com x tendendo a P, quando... Agora já vai ficar melhor. Quando para cada epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que x próximo de P com f de x menos com x menos P menor do que delta, implica, ou seja, é suficiente, implica f de x igual a L, ou f de x está próximo de L com f de x menos L menor do que epsilon. Porque aqui é o que eu estou dizendo, aqui eu já estou concessando a quantificação. O que é que essa definição está dizendo? Está dizendo que L é limite de f de x com x tendendo a P quando toda proximidade f de x de L quantificada é consequência de alguma proximidade x de P também quantificada. Tá? Porque é isso que está a intuição. Aquilo ali captura a intuição, porque a intuição, f de x próximo de L tem que ser consequência de x próximo de P, para que L seja o limite de f de x com x tendendo a P, intuitivamente. Aí aqui eu já começo a melhorar. Só que o P, veja bem, eu tenho que me aproximar de P dentro do domínio da função. Então esse P tem que ser um ponto de acumulação, ou seja, se você tem dificuldade com ponto de acumulação, e enquanto aluno de computação, como os exemplos com os quais vocês vão trabalhar não são tão exóticos como são os exemplos dos alunos da matemática, veja o seguinte, tá? Dados P real e x contido em R, conjunto. Então, grave isso aqui, ó. Isso aqui é um critério mais simples para ver que é ponto de acumulação, tá? Se existe delta positivo, tá ok? Tá ok. O intervalo P mais delta, ou seja, é o intervalo de números à direita de P. Se esse intervalo está contido em X, significa o quê? Eu posso me aproximar de P dentro do conjunto X, concorda comigo? Ou seja, eu posso tomar próximo de P, tanto quanto eu queira, um elemento do conjunto X, o número do conjunto X. Se isso aqui acontece, ou isso aqui acontece, e aí é um intervalo à esquerda de P. Se uma das duas acontece, das duas coisas acontecem, então P é ponto de acumulação de X. E eu garanto para vocês, os exemplos com os quais vocês vão trabalhar são exemplos onde os pontos de acumulação são desse tipo. Tá? Então você vai saber fácil é um ponto de acumulação. Isso aqui é até uma proposição, isso é uma proposição. Existe a definição, tá? Mas vocês vão trabalhar com esses exemplos mais simples. Ou seja, você tem aqui a reta, você tem o P, e existe um delta tal que esse intervalo aqui todinho aberto está contido em X.
Olha, se esse intervalo está contido no conjunto X, eu vou poder me aproximar de P dentro do conjunto X. E aí a ponto de acumulação acabou, são os exemplos com os quais nós trabalhamos, tá certo? Mas por que é isso? Porque agora eu vou refinar a minha definição de limite e eu vou me afastar dessa palavra próximo. Que é bom, ajuda, mas não tem rigor matemático, tá? Como eu tenho a quantificação, a definição de limite, que é a definição odiada por 11 em cada 10 alunos de cálculo, tá? Mas tem que botar, porque é a definição que diz o seguinte, isso é o formalismo matemático, definição. E eu vou dar até umas aplicações aqui de como se mostra que o limite, tá? Como se demonstra limite com ela. Mas só duas, e depois nós vamos para caminhos menos áridos, caminhos mais, tá certo? A menos, tá certo? Bem, essa definição é a seguinte, sejam f uma função, P um ponto de acumulação de x, ó, todo conjunto linha é o conjunto dos pontos de acumulação de x. Isso aqui quer dizer P ponto de acumulação de x, ou seja, P está no conjunto formado pelos pontos de acumulação de x. Sejam f uma função, P pertence a... só uma coisa, para você, vamos ver se vocês entendem esse negócio malmente. Ponto de acumulação, por exemplo, pega o intervalo aberto 2, 3. Pegue esse intervalo aberto 2, 3, intervalo aberto. Intervalo aberto 2, 3. O 2 não está nesse intervalo, está? Mas o 2 é ponto de acumulação do intervalo 2, 3. Por quê? Porque eu consigo me aproximar de 2 dentro do intervalo. O 1, está aqui o 1. O 1 é ponto de acumulação do intervalo aberto 2, 3? Eu posso me aproximar de 1 ainda dentro do intervalo 2, 3? Não, vocês já estão entendendo que é ponto de acumulação. O número 5 meios, está aqui no meio. É um elemento do intervalo e também é ponto de acumulação do intervalo. Tá certo? Agora, observe, o conjunto dos números naturais, tem ponto de acumulação? Eu pego um número natural, por exemplo, o 3. Eu posso tomar um número natural tão próximo de 3 quanto eu queira? O conjunto dos números naturais não tem ponto de acumulação. De fato, os conjuntos discretos, isso você vê lá você já deve ter visto isso, então vai ver na matemática. Os conjuntos discretos, eles não possuem ponto de acumulação. Todos os seus elementos são pontos isolados. Tá? Mas isso é outra questão, vamos voltar para cá. Então, seja f uma função, P um ponto de acumulação do domínio de f, isto é, eu posso me aproximar de P dentro do domínio da função, e L um número real. Dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a P quando para cada epsilon maior do que zero, para cada epsilon maior do que zero, dado, não preciso dado, existe delta maior do que zero, tal que a seguinte implicação é verdadeira. X no domínio de f e x menos p menor do que delta, maior do que zero, isso implica o quê? F de x menos L menor do que epsilon. É isso mesmo. Essa definição, ela captura, ela é formal, dá para se trabalhar matematicamente com ela, dá para se demonstrar teorema, dá para se fazer conta, e ela captura esse conceito informal de limite, intuitivo de limite.
Porque ela diz o seguinte, o que é que ela diz? Se você, para cada épsilon, existe um delta maior do que zero, tal que essa implicação é verdadeira, isso significa o quê? Significa que você pode fazer o valor f de x ficar tão próximo de L quanto você queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de P. Figurinha ajuda, tá? A gente aprende muito com a figurinha. Ó, L, olha aqui, ó, se isso não captura a ideia intuitiva, se vocês não aprenderam agora, vocês aprendem, né? Ou não. Tá? Você tem o P e você tem o L. O L de limite, tá? L é limite de f de x com x tendendo a P quando para cada vizinhança aberta de L da forma L menos epsilon, L mais epsilon, cada vizinhança, vou botar uma bolinha, eu acho que com a bolinha vocês aprendem mais, né? Bolinha, quer dizer, aberta, cada vizinhança aberta desse tipo, existe uma vizinhança aberta daqui, uma vizinhança aberta de P, estrita, uma vizinhança da forma P menos delta, P mais delta, uma vizinhança estrita, porque o P não interessa, de modo que, se o x está aqui dentro, então o f de x está nessa. Em outras palavras, L é limite de f de x com x tendendo a P, quando eu posso fazer o valor f de x ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de P. Ou seja, quando para cada vizinhança desse tipo existir uma dessa, tal que x nessa vizinhança estrita seja suficiente para que f de x esteja nessa. Vamos a um exemplo. A intuição me diz que 5 ou, vamos lá, 7 é limite de f de x igual a 2x mais 1 com x tendendo a quanto? Vamos lá, usa a intuição. Com x tendendo a 3. Isso a intuição diz. E eu vou confirmar isso pela minha definição. Tá? Eu vou confirmar isso usando a minha definição. Mas antes, quanto tempo aí, meu querido? Dá uma parada e para aí, enquanto eu